você acha que também, antes de eu chegar no CEO, se for para tentar vender o projeto, eu tenho que ter uma base técnica do ERP? Eu tenho ou só uma visão de negócio do que eu posso atingir com ele, né? Porque eu pergunto isso. Se eu tenho lá um RP hoje, me atende, faz A, faz B, para que eu venda o CEO, o CFO, a alta cúpula da diretoria. Eu já tenho que ter uma base técnica. Olha, como as IAs hoje estão evoluindo, o nosso RP atual não atende. Eu já tenho que falar um pouco do técnico, de alguns ganhos de TI, vamos dizer assim, para o meu CFO, o meu CEO. Penso que sim. Isso é obrigação do CIO, do CTO da companhia, né? Essa duplinha aí passou a ser parte importante de qualquer board, né? Eu penso da forma, acho que eu e muita gente já no mercado, não estou falando novidade. Toda empresa hoje é uma empresa de tecnologia, né? Todo mundo tem que saber um pouco de TI hoje. Antes você tinha uma área de TI, né? Tinha lá os nerds lá, né? Eu sou um desses, fiz ciência da computação, né? Imagina. Mas esse tempo acabou. A TI tem que ser business. O cara de TI tem que ser capaz, o CIO tem que ser capaz de produzir esse plano que eu falei agora há pouco para você, junto com o cara de negócio. E veja, ele tem que entender o quê? De fábrica, ele tem que entender de manufatura, ele tem que entender do que o produto dele entrega, o impacto que o produto dele entrega no negócio. Então ele tem que saber negócio, né? Ele tem que ser um business partner ali ativo, né? Entendi. E isso é a parte que cabe a pessoa, o profissional de TI, conhecer o negócio e vice-versa. O outro cara que era negócio, o cara de supply chain, o diretor de supply chain, diretor financeiro, CFO, tem que entender um pouco de tecnologia. Porque senão a cola desses dois profissionais aqui, do CIO e do CFO, não acontece. Eles vão falar, um vai falar inglês, outro vai falar japonês, né? Entendi. Então, tem que ter um combinado comum. É claro que o CIO e o CTO aqui vão ter que saber muito mais de tecnologia nas profundezas dela do que o CFO, né? Assim como o CFO vai ter que saber alguma coisa disso. Mas o cara de TI, hoje, ele é um cara business, né? Ele tem que colocar, abstrair toda essa complexidade técnica e colocar toda essa tecnologia a serviço de um negócio, premeditando como ele vai ganhar dinheiro com aquilo e que ele vai colocar nesse business case que ele vai vender a esse CEO, né? Entendi. Aí ele vai começar a fazer o quê? Gerar sonhos, propósitos, né? E a atividade do CFO, claro, do time de negócio, né? Entender se aquele sonho não é uma loucura, né? Também se Porque você... ele também não tem a profundidade ele não tem a profundidade de técnica de negócio que tem, obviamente, o cara de negócio, né? E também, por exemplo, não imaginar que o mundo perfeito é tão fora do comum, né? Imagina assim, hoje estamos falando tanto de IA, vou colocar a IA, né? E a IA vai resolver tudo. E a gente sabe que não é isso, né? Então, esse ponto eu achei muito importante. Mas a IA, Taíde, eu volto ao ponto aqui. O que é moda? O que não é moda, né? A IA veio para ficar. Não é moda, tá? Mas tem que tomar cuidado com a palavrinha hype, Certo. né? Eu só vou colocar e vou investir numa IA, numa solução de inteligência artificial, se ela gerar propósito. É a mesma coisa do RP. Porque senão você está colocando uma solução na sua companhia, está trazendo um custo desnecessário. Você está tirando a potência do seu negócio. E todo negócio ele tem um viés financeiro, tem um viés de gerar valor para alguma forma. E você está roubando um pouco disso, né? É colocar tecnologia a propósito de algo. Se você não consegue responder isto, é melhor você não fazer. Ou você vai criar aqueles projetos ocos, né? Que você não consegue medir. Por que eu fiz isso? Por que eu gastei energia? E você, então, tem já a visão que a IA, ela veio para ficar. Totalmente. Ela veio para ficar. Você acha que com a IA, até mesmo a aceleração do meu negócio, ela acontece com mais facilidade? Ou eu preciso ter uma maturidade? Porque muito hoje se fala, IA isso, IA aquilo, a maior IA é não sei o que, a IA está evoluindo. Mas o quanto que eu consigo mapear ou entender que a IA, ela
vai mudar meu negócio e vai me ajudar, né? O que eu preciso saber, qual o caminho, né, de análise, como você falou, de indicadores assim por diante, que eu preciso para saber, cara, se eu colocar IA aqui vai me agregar X%. O que eu preciso? Qual que é o caminho que você vê de melhor percorrido, assim, o caminho das pedras perfeito, vamos dizer? Tá. Vamos tentar isso. Por isso que é uma pergunta bem complexa. Tá? Da mesma forma, né, que um cara que vai implementar um RP precisa saber minimamente do RP para transformar a potência dele em coisas de negócio, o cara de TI, né, ou o cara de negócio, que deslumbra um resultado e que conhece aquela IA, faz o match dessas coisas. Ó, eu posso usar aquela tecnologia para resolver um problema. Né? Tecnologia no meio, fim como problema, sempre. Né? Propósito. Mas eu tenho 50, tem uma infinidade hoje de soluções de inteligência artificial no mercado. As agênticas, as A, B, C, D, E, tudo quanto é tipo, tudo quanto é custo. Né? E aí, você tem que escolher bem isso. E para escolher bem isso, você tem que conhecer. E para conhecer, você tem que testar, você tem que usar, né? Você tem que ter visto algum case, ter que visto algum benchmark, né? Ou seja, você vai ter que ter alguma influência para conseguir ter o know-how necessário para poder desafiar aquele escopo de negócio, para transformar aquilo em resultado através daquela tecnologia. Estou falando o caminho básico, certo? Perfeito. Posto isto, é o mesmo raciocínio, né? Ou seja, eu vou usar uma IA com segurança sobre uma base de dados sólida que eu falei lá agora há pouco, né? Uhum. E deslumbro que com isso eu consigo gerar um dash aqui de financeiro que eu demoraria uma semana para fazer em 1 minuto, né? Cara, você resolveu um problema. Né? Ou vou te dar uma visão em real time aqui de um cenário de negócio que eu demoraria 8, 10 horas para fazer, que se eu tiver no minuto seguinte, eu desvio mais para cá a rota da minha área de comercial e ganho uma vantagem competitiva no corrente. Pô, é sensacional. Isso é perfeito, né? para o Vamos negócio. fazer, né? Então, é assim que são construídas as IAs, as ideias de IAs, né? E geralmente você vai ter a duplinha lá, né? Vai ter um pensador de negócio super aquecido com toda essa dinâmica da IA, o que ela pode e o que ela não pode fazer, né? E um cara de TI lá que conhece um pouco mais disso, né? Empurrando tecnologia para cima deles, conectando esses insights para poder propor uma ideia. Em algum momento, esses caras vão ser um só. James, como a gente está falando muito sobre IA, né? Hoje, você acha que quem hoje está implementando um ERP, assim por diante, não coloca IA hoje nas suas atividades, nas suas rotinas, já está perdendo o mercado? Já está fora do business? Por exemplo, meu concorrente colocou um S4, que seja um RP, ele está com a IA. Eu já estou perdendo o mercado? Se eu não estou colocando IA, se eu não estou investindo nessa relação entre ERP e IA? Está perdendo em muito. Não é muito, não é pouco não. Né? A IA ela veio para ficar, não é moda, e ela acelera muitas coisas, seja em projeto, seja em mapeamento de tecnologia, seja em negócio, gerando os negócios, né? Com seus agentes, reduzindo TCO de empresas, né? Enfim, a IA ela revoluciona, desde que bem aplicada, desde que você ache propósito, desde que você tenha dados confiáveis, lembra? Nós fizemos nossas conversas. Dados. Super importante. Então, um projeto hoje ele tem que ser construído premeditando que qualidade de dado eu tenho que ter, né? Justamente para que eu surfe essa onda da IA, né? Porque senão agora você tem uma dificuldade extra para adotar essas coisas, isso o concorrente está fazendo na sua frente. Né? Então veja que IA ela é necessária, né? Mas ela a consequência do sucesso dela está não só no aplicar IA, estão nas ações que você já premeditou antes, que você já embarcou nos seus projetos antes, né? De qualidade, padrões, etc. Isso é super importante, tá? Para ter sucesso no IA. E principalmente segurança, né? Você tem que fazer a aplicação de uma IA hoje
dentro de uma empresa, né, pensando na segurança, que eu vou expor algum dado meu, E bom. né? Como é que eu controlo isso? Né? Como é que eu consigo colocar uma cadência e controlar quanto ela vai custar? Uma coisa é você abrir uma LLM aí qualquer, né? Um Gemini, uma coisa da Anthropic, enfim, tem muitas para meia dúzia de pessoas. Outra coisa é abrir para 18 mil pessoas. Como é que você faz? Como é que você controla a segurança, o custo disso? Então, são todas variáveis importantes, mas sim, a empresa precisa superar tudo isso e escalar em massa o uso disso, porque isso traz muito resultado. Tá. Quando a gente fala, tenho que colocar IA, tenho que pensar em dados. Hoje, a minha IA tem que estar direcionada ao meu dados ou à minha rotina, né? Como você testificou, posso ter agentes, posso ter mentes pensantes, mas hoje a IA ela tem que atuar para criar dados que realmente vão ser mais rápidos, mais ágeis e confiança, ou não? Ela, de acordo com uma diretriz, uma rotina de uma pessoa, ela tem que basear nos dados dela para ela tomar uma ação. Depende. Né? A IA hoje, a IA agente, que ela é capaz de transformar dado. Né? Ela cria um dado que não existia a partir de um dado de problema. Certo. Então, ela pode tanto gerar dados, né, gerando informação útil para a sua empresa, que até então não existia, ou até processando, fazendo tarefas, etc. Então, você consegue mesclar essas coisas. Tá? E de fato, ela veio para substituir, por exemplo, eu falo, errei um pouco aqui, gente. Que você pode colocar ela a favor do seu negócio, por exemplo, para fazer um processo até então manual de um input de uma tela, etc. Você pode substituir essa pessoa colocando simplesmente um agente, desde que você ensine ele a operar como aquele recurso que você tinha operando. E ele vai gerar dado igual geraria uma pessoa humana ali fazendo o input, aliás, até melhor, mais rápido, mais eficiente, sem erros, né? Trabalha 24/7, né? Não Ficaria a todo vapor. Exato. Né? Mas tem algum projeto que você tenha participado, alguma ação que você auxiliou nessa criação? E qual foi um desafio que você teve com isso? Sim, muitos, né? Mas eu vou citar um particular aqui que me chamou bastante atenção. Eu participei de um grupo aqui que estudou as IAs, por exemplo, do parceiro AWS, né? Certo. Que hoje eles suportam lá todos os RPs da Natura, né? E lá, duas IAs que me chamaram muita atenção lá, na verdade é uma só, mas a consequência delas é o Bedrock e o Agent Score, né? Impressionante o que ela é capaz de fazer, né? O que ela faz? Ele consegue se conectar a uma base, um S4, um Salesforce, um ServiceNow, qualquer outra solução que esteja ali num contexto de landscape de TI, através do que a gente chama de API. Estou baixando um pouco o nível da conversa aqui. Não, tá? para quem aí está um pouquinho perdido, é mais parte técnica. Isso, né? Ela consegue se conectar diretamente a essas bases através de API, usando MCP Service, etc. E evita, obviamente, o uso de uma base RAG, assim, uma base temporária. Ou seja, não tem que apontar para um link, aponta dentro de uma aplicação, né? E ela consegue tratar esse dado de forma real, online, né? Eu achei isso muito bacana, né? E dá para explorar muito isso, muito, né? Dá para explorar desde mapeamentos de landscapes inteiros, né? Como eles operam, onde estão as suas fragilidades, os seus pontos de controle, né? Até explorar uma solução como o SAP, ou como um Salesforce, ou como um ServiceNow, trazendo informação, processando e devolvendo ela com algum nível de processamento. Então, achei incrível a solução da AWS, né? E tudo isso de forma automática. Coloquei lá um promptzinho, ele já faz? Não sei se tão automática assim, sabe? Mas pelo menos com bem orientado ali, com área de TI, eu acho que precisa ainda. Dá para extrair resultados incríveis aqui, né? Estou dizendo aqui que trabalhos de mapeamentos que demoraríamos horas para fazer, né? Ou que precisaríamos de soluções equivalentes a um LinaX da SAP, que faz o mapeamento de arquitetura, você conseguiria fazer de forma muito
não vou dizer exatamente igual, mas muito rápida com soluções como essa. Nossa, impressionante. Esse é um exemplo de tecnologia embarcada aqui através da inteligência artificial, né?